Glórias e louvores a ti, Senhor. Vamos abrir a palavra que está em Ezequiel, capítulo 14, versículo de 12 a 14. A palavra que o Senhor vem falar para mim e para você, para o seu coração e para o meu. O subtítulo: Responsabilidade individual. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade, e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que houvesse nesta terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprio, devido à sua justiça. Oráculo do Senhor Javé. Então, tem pecador aqui? Será que eu estou falando para as pessoas certas? Então tá, eu sou a número 1. Primeira palavra veio para mim. Depois veio para vocês. Veio violenta primeiro para mim. Aqui no versículo 14 ele fala: ainda que houvesse nesta terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprio. Então o Senhor vem falando que a salvação ela é individual. Noé, no caos que se encontrava aquela terra, ele ouviu a voz de Deus, foi obediente e seguiu a voz de Deus e fez tudo do jeito que Deus queria. Jó passou por diversas provações, quase que morreu, perdeu tudo e no fim Deus restituiu tudo para ele em dobro. Mas acontece que ele também nunca largou o Deus dele, continuou com a fé inabalável. Então, o Senhor mostrou que eles são justos, homens justos, de justiça. E mostrou também aqui nessa palavra que o Senhor só olha, ainda que houvessem na terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si mesmo. Então, a salvação é individual. Nós não podemos levar ninguém nas costas, bater lá na porta do Senhor, vou levar meu filhinho aqui, meu maridinho aqui, minha esposa aqui, não tem como. A salvação é individual. O Senhor vê cada um pelos seus atos. Ele olha, não adianta nós escondermos do Senhor. A minha blusa é vermelha. Os nossos pecados diante do Senhor é dessa cor. Não adianta a gente se esconder dele e achar que ele não vai ver, que ele não vai observar, mas ele vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos dele, mesmo que nós fazemos de bom ou de ruim. E o mal é astuto. Ele quer nos tirar, nos afastar do plano de salvação. Ele nessa via de santificação. Quantas vezes nós erramos, não enxergamos, não reconhecemos o nosso erro, não enxergamos esse erro, com isso, nós não pedimos perdão. Muitas das vezes, só o Espírito Santo é que passa, que dá essa graça de nós enxergarmos. Muitas das vezes, nós não enxergamos e com isso, nós não nos arrependemos, não pedimos perdão. E como é que Deus vai nos perdoar? Se nós não pedimos perdão, nós não enxergamos o nosso pecado. Aí entra a soberba, de nós pegarmos o controle da nossa vida, achar que tudo nós podemos, como se fossem deuses, e vem a conta. Vê o que está acontecendo aí no mundo. Olha, os políticos, eles agem como se não houvesse amanhã. E a conta vai chegar para todos, porque Deus tem esse olhar individual. E Deus, quando ele fala, a palavra dele não volta. Quando ele dá uma determinação, aquilo se cumpre. E também, às vezes, nós fazemos o seguinte também, achar que nós não temos pecado. Se eu não matei, eu não roubei, eu não tenho pecado. Aí entra a soberba de novo.
e achar que a gente é melhor do que as outras pessoas, ver o pecado do outro, não ver o nosso, e nem aquela palavra, né? Nós temos a trave nos olhos e vê o cisco no olhar do irmão. E muitas vezes a gente comete erros que não enxerga mesmo, acha que não está fazendo nada demais. A palavra de Deus, nós não vivemos ela com coerência, ouvimos o evangelho, aí vem falando da unidade, ser caridoso com o irmão, ter paciência, ter amor pelo irmão, amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente sai da igreja, acaba de sair da igreja, encontra um irmão na porta, começa a conversar e dá um fora. Ouviu a palavra de Deus, botou em prática? Não vive com coerência a palavra de Deus. Aí nós não enxergamos nossos erros. Quando nós julgamos o irmão, nós temos que ir para a confissão. Cada julgamento é uma confissão. Nós julgamos, condenamos em atos, palavras, omissões e não pedimos perdão. Esquecemos, passamos por cima. E o Senhor está vendo isso tudo. E ele também fala, às vezes, inúmeras ocasiões que acontecem na nossa vida, pode acontecer, às vezes as pessoas, vamos dizer, num caso assim, na hora do imposto de renda, tentar dar um jeitinho, achar que isso é normal, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Nós começamos a ir naquela via, entrar por ladeira abaixo, né? Como todo mundo faz, eu faço também. Passar num caixa, ver que a moça deu o troco errado, ficar quieto, não falar nada, é pecado. Tudo isso que eu falei é pecado. Mas o Senhor, na infinita misericórdia dele, quando nós erramos, ele está pronto para nos perdoar, não é? E mesmo nesse tempo que nós vivemos de coronavírus, com tantas situações difíceis, mesmo nesse tempo, Deus faz justiça àqueles que são justos, o injusto ele corrige, e ele é esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, a Érica estava falando agora, que nos deixa, às vezes nós ficamos também, uma coisa que o Senhor me fez lembrar agora, olhando para trás. Olhando, o inimigo é astuto. Um pecado que nós fizemos lá atrás, nós ficamos olhando e não vivemos o agora e o hoje. É entregar a Deus e saber que Ele é eterna misericórdia, uma misericórdia infinita, que está pronto para nos lavar na misericórdia dele e nos fazer pessoas novas. Ele é o Deus do hoje, do futuro, do nosso futuro, não é o Deus para a gente ficar olhando lá. Ele não quer que nós ficamos olhando lá para trás, olhando nossos pecados. Então, que nós possamos, como nós fizemos, entregar e botar tudo na cruz do Senhor, porque Ele é esse Deus de bondade, de infinita misericórdia, que está pronto para nos perdoar. E mesmo nesse tempo de pandemia, quantas graças! Deus está sendo um Deus, Ele é um Deus compassivo, clemente, Ele está nos sustentando. Quantas pessoas, quantas graças nós estamos recebendo nesse tempo de hoje? Quantas e quantas graças! Deus derrama essas graças infinitamente sobre nós e às vezes nós não percebemos isso. Se a gente olhar nossa vida, se a gente olhar o jornal, só vê coisa ruim. Mas se você vê a ação de Deus na tua vida, você vê aquela ação a cada dia. A cada dia você vê um renovar, um agir, uma graça dele. Então, ele é esse Deus que nos renova, nos restaura, nos cura, nos liberta e está pronto para sempre nos perdoar e derramar infinitas graças, porque as graças chegam, mesmo nesse tempo difícil. Mas as pessoas, como aqui ele está falando, a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: Filho do homem, se a terra pecasse contra mim com infidelidade e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que lhe fortifica, e ela a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda assim, esse é o 14, né? Ainda assim houvesse uma terra como Noé, Daniel, nessa terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprio. Então ele está falando aqui,
que é individual. Deus é lento para a ira, mas quando ele determina a palavra dele, se a palavra dele não volta, ele cumpre o que ele promete. Então, nós temos que estar sempre olhando os nossos erros, os nossos pecados, e nos voltando ao Senhor e entregando a Ele. Tudo aos pés da cruz do Senhor, que nos lava com o sangue dele, que nos purifica. Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele age e faz. No tempo dele. Às vezes as pessoas pensam que nunca vai chegar à conta, que vai fazer, que vai acontecer, vai ser o próprio Deus na sua vida, coloca Deus de lado e acha que pode tudo, e acha que nunca vai chegar à conta, que nunca vai ser corrigido, mas a conta vem. Nós pagamos pelos nossos atos. E aqui os justos, o Senhor, aqueles que são justos, o Senhor honra cada servo seu, cada filho seu justo, ele contempla, ele derrama bênçãos, e ele aqui está falando, a si próprio devido à sua justiça, ele não exterminou esses 3 homens, porque eram justos. Então Deus vê a justiça e vê a injustiça, vê os pecadores, vê aquele que comete erros e não se arrepende, não tem compaixão do próximo, faz as coisas erradas, não tem misericórdia com o outro, tantas coisas que nós fazemos errado, né, que nós não enxergamos, mas que nós possamos, no dia de hoje, levar esse recado para casa, essa palavra, rever essa palavra durante a semana, que essa palavra é muito rica. Ela faz essa palavra hoje, durante a semana, eu estava estudando ela e o Senhor me falava, Elaine, quantas coisas que você erra e não enxerga que errou. Não enxerga. Então ele estava falando para mim, volta Israel, que foi o seu pecado que te fez cair. Sempre nós erramos, caímos, mas ele está com a mão estendida para nos levantar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.